Então, bom dia, pessoal. Iniciei a gravação, tá bom? Então, nós vamos ter aula hoje sobre feminicídio, tá? Tenho 15 pessoas online. Depois eu faço a chamadinha de vocês, tá? Para ficar registrado no vídeo, tá bom? Então, depois da aula, vocês começam a apresentar, então, a reportagem de vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar. Então, falando um pouco sobre feminicídio, né? A gente falou sobre violência da mulher, né? Falamos até um pouco de violência da criança, né? E trabalhamos também semana passada sobre feminismo, né? Machismo, sobre empoderamento da mulher dentro da sociedade. Então, hoje agora o feminicídio, então dando continuidade. Então, quais são as consequências, né? Algumas consequências desse empoderamento das mulheres, tá bom? Lógico que a gente não pode generalizar que toda mulher independente sofre feminicídio, não é isso que eu quis dizer. Quis dizer que muitos homens não conseguem ver, às vezes, as mulheres independentes, querem ter pressão sobre elas, né? Então, às vezes, gera a morte, tá? Então, a gente vai ver alguns casos, tá? Então, aqui, quando eu falo feminicídio, né? Então, como a gente trabalhou semana passada com o movimento feminista, né? A gente viu que a diferença de feminismo e machismo, que há a diferença. Então, feminismo, né? É essa luta da mulher pelos direitos de igualdade, né? E aí derivou essa palavra feminicídio, tá? Então, ele coloca como expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino, e por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. Então, a aula passada, né, eu falei da história, né, como surgiu essa palavra feminismo, né, como que ela foi entrando dentro da sociedade, o direito dela, né, direitos iguais em relação a trabalho, valor salarial, né, tudo aquilo que a gente já discutiu. E a partir daí, né, começou, a mulher, né, teve um boom, um marco, né, na história social. Hoje, lembrando um pouco, ela está em tudo que é lugar, né, tudo que habita, né. Eu não lembro quem que citou o exemplo, não sei nem se foi de dia ou se foi à noite, gente. Acho que foi à noite, pessoal. Eu perguntei se alguém lembra de alguma área que vocês nunca viram mulher trabalhar. Vocês conseguem ver uma área, uma profissão, uma área, qualquer função que vocês nunca viram mulher atuar? Vocês lembram? Vocês têm exemplo? Eu nunca, tipo assim, eu nunca vi uma mulher atuar em tal lugar. Sempre foi homem. Quem tem exemplo aí? Eu não sei. Hã? Ninguém tem, assim, não lembra de. Nunca teve homem. Prof, eu acho que esses técnicos de manutenção de rede, eu nunca vi uma mulher que mexe com internet. Verdade. Eu nunca vi mesmo uma mulher mexer com isso daí. Instalação, né? Isso. É verdade, nunca vi isso. E essas mineradoras que tem ali em Corumbá, também nunca vi, não, só tem homem. Verdade, mineradora, né? Esse trabalho mais pesado. Isso. Também nunca vi. Também nunca vi, também, sabe quando comanda essas máquinas pesadas de indústria, de siderúrgica, essas coisas? Que é um pouco parecido com o que a Márcia disse, também nunca vi. Vocês vão mandar lá no pedido do tio Paulo? A mandioca? Tamires, vou cancelar seu áudio. Manda mandioca aqui em casa também. E uma que eu achei muito engraçado, né? Que um citou exemplo de coveiro. Nunca viram nenhuma coveira. Verdade, nunca vi também nenhuma mulher trabalhar como coveira.
Então, começou isso daí, né? O feminicídio. Então, ou seja, ela morre simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? Ela atuando ou ela não atuando, é o fato do homem querer se empoderar, né? Então, surgiu essa palavra agora, tá? Então, ele coloca assim que essa discriminação, essa desigualdade, né, que gera o direito de violência, né? O homem, ele acha que ele tem o direito da violência, né? Porque a mulher, ela se torna ainda mais frágil, né? A gente lembra que a aula passada a gente falou que a mulher, ela é símbolo de fragilidade, né? De doçura, né? E ainda é o sexo mais frágil, né? E a gente falou que sexo é errado falar, né? Sexo é órgão genital, então o gênero mais fraco, tá bom? Então, coloca aqui os assassinatos de mulheres por parceiros ou ex-parceiros, né? São motivados por esse sentimento de posse, tá? Então, muitos casos que a gente escuta, até por isso que eu pedi para vocês acharem uma reportagem, que ex-relacionamento que não aceita o término, vai lá, né? Não aceita essa independência da mulher, né? E aí vai lá e comete, né, o homicídio, tá? E a mulher, ela fala que ela é tratada como objeto dele, né? Como posse dele, né? Como ele dono dela. Então, ali, eu coloquei outra definição também. Coloquei por outra definição também, morte de uma mulher em um contexto de gênero, tá? Por pertencer ao feminino, por ser mulher, tá? Aí tem lá um projeto, né, que teve lá, que quando acontece o feminicídio, né, a pena de reclusão é de 12 a 30 anos, tá bom? Então, dependendo do que ele causa, tá? Ou violência doméstica, ou violência familiar, alguma coisa assim, tá bom? Deixa eu só, peraí só um pouquinho, só. Tinha uma reunião agora eu estou escrevendo porque eu estou em aula. Então, colocou lá, o Brasil adotou, 9 de março de 2015, a Lei 13.104, dita do feminicídio como homicídio qualificado, classificado como hediondo, tá? Então, antes, essas mulheres que eram vítimas, né, não era classificado como feminicídio, era como morte, como violência, né? E aí, a partir agora de 2015, que surgiu, tá? Essa lei, tá? Então, colocando ali o que significa hediondo, né? É alguma coisa que você faz terror, né? Que é uma coisa assim ruim, que faz alguma coisa mal, entendeu? Então é isso. Então, feminicídio, né, como homicídio qualificado, classificou como hediondo, que é alguma coisa ruim que foi feito diretamente para a mulher, tá bom? Então, agora que mudou na lei, tá? Antes era violência doméstica, violência sexual, era algum tipo de violência, menos feminicídio, tá? Então, ele trata um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970, tá? Então, é uma coisa nova que nós estamos escutando, mas há muito tempo, né? Imagina, em 70, que realmente surgiu essa palavra, tá? Então, quando falava de feminicídio, ele estava ligado à discriminação da mulher, né? Opressão, desigualdade, violência, mas ela não era ligada como assassinato mesmo, tá? Era como se fosse algo feito diretamente para a mulher, tá? E aí colocou lá que dessa forma de assassinato não constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado, tá? Ao contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Então, era isso que vinha a palavra, a essência do feminicídio era isso. Então, quando ela era agredida, quando ela era
maltratado. Então, não casava como assassinato. Então, a partir de 2015, que eles começaram a colocar como morte mesmo, tá? Então, mudou o sentido da palavra feminicídio. Então, colocou lá, né, que a gente viu que é um crime hediondo, tá? Então, ou seja, que o Estado entende como de extrema gravidade, aqueles que causam mais aversão à sociedade, né? Então, choca isso, né? A gente se sente chocado quando a gente vê uma notícia, né, sobre morte por ser mulher ou por ex-parceiros, tá? Então, agora o feminicídio, ele tem um tratamento diferenciado de violência contra a mulher e essas coisas, tá? Então, tem uma legislação agora própria, né? Uma lei própria do feminicídio, tá? Então, diante do mundo, né? Como que ele é tratado diante do mundo? Então, ali, diante da pressão crescente da sociedade civil que vinha denunciando a omissão e a responsabilidade do Estado na perpetuação do feminicídio e de organização internacional, que reiteravam recomendações para que os países adotassem ações contra os homicídios, né, de mulheres nessa frente. A partir dos anos 2000, diversas nações latino-americanas incluíram o feminicídio em suas legislações. Então, houve uma manifestação mundial, né? Então, começaram a sociedade cobrar dos seus estados, né? Alguma coisa tem que ser feita, tem que ter punição, não pode ficar impune os homens que cometem feminicídio, tá? Então, por isso que começou, a partir de 2000, essa movimentação, tá? E aí, agora, ela entrou realmente como uma lei, né? Uma legislação, tá? Enquanto alguns países tipificaram o feminicídio por meio de reformas nos códigos penais vigentes, outros estabeleceram agravantes para o assassinato de mulheres por motivação de gênero. Então, alguns só fizeram uma modificação ou outra, mas outros realmente deram ênfase a isso, tá? Então, como cada estado, né, tem a sua legislação, né, às vezes municipal, alguma coisa tem sua característica, às vezes o que acontece aqui pode não acontecer em outro lugar em relação à penalidade, tá? Mas quando ela entra como lei, todos têm que cumprir, tá bom? Então, fala ali que no Código Penal brasileiro, o feminicídio está definido como um crime hediondo, tipificado nos seguintes termos: é um assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo, por ela ser mulher. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou a discriminação à condição da mulher, tá? Então, se por acaso aconteceu o homicídio, né? Aconteceu uma violência contra a mulher, específico por ela ser mulher, entra como feminicídio hoje, tá bom? Então, ele colocou lá que a lei entrou em vigor em 2015, que aí ele alterou o artigo 121 que tinha antes, lá de 1940, tá? Então, lembra que eu falei o slide anterior, que em 1940 ele não entrava essa palavra feminicídio como morte, mas a partir de 2015 ele colocou o feminicídio como crime de homicídio, tá? Então, isso daí vocês guardam bastante, às vezes principalmente cai em concurso, porque a gente está ouvindo muito sobre feminicídio ultimamente. Então, isso pode cair, né? Que ano que foi, tá? Que lei que é, isso daí cai. Então, eu tenho ali, ó, uma manchetezinha. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Taxa de feminicídio no Brasil, 4,8 para cada 100 mil mulheres, tá? Aqui no Brasil, é o quinto maior em taxa de homicídio, tá? No mundo, tá bom? Nós estamos em quinto. 7 assassinatos são praticados por pessoas próximas e poderiam ter sido evitados. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causa de violência. O parceiro, qualquer um, marido, namorado, é o responsável por mais de 80% dos casos, tá? Então, essa estatística aqui foi de 2018, não colocaram uma estatística atual agora do ano passado, tá? Apareceu lá, fizeram um levantamento no G1, tá? Que colocou que o Brasil aumentou 7,3, tá? Em 2019 agora, em comparação a 2018. Então, o dado mais recente foi
esse, e 26 estados, tá? O Distrito Federal é o que mais tem violência, tá? São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. Então, aconteceu muitos feminicídios no Distrito Federal, tá? São 3.739 homicídios dolosos de mulheres no ano passado, uma queda de 14% em relação a 2018. Apesar disso, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, crimes de ódio motivados pela condição de gênero. Então, o que aconteceu? As mortes das mulheres, está falando assim, que homicídio aumentou, tá? O homicídio diminuiu, tá? Mas o feminicídio aumentou. O que quer dizer isso? Que homicídio ele coloca como várias outras mortes de mulher, não necessariamente causadas por ela ser mulher. Então, homicídio com mulher diminuiu, mas o feminicídio aumentou, que aí é só pelo fato dela ser mulher, entenderam? Então, tem aqui um gráfico. Aqui algumas fotos de algumas mulheres que foram mortas por feminicídio. Então, aqui, ó, o homicídio doloso, tá? Então, falando aqui que teve uma queda, ali na figurinha do lado esquerdo, teve uma queda, tá? Mulheres assassinadas por vários motivos, tá? Então, deu uma queda, tá? Só que o feminicídio aumentou. Então, se vocês olharem ali do lado direito, né? Eles colocaram lá nos estados de Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Foi o que maior aumentou o feminicídio, tá? Então, de 2018 até o ano passado, aumentou 7%, tá? Deu lá quase 100 mulheres a mais, né? Tá. E os estados que não contabilizaram os dados do feminicídio, desculpa, gente, é Mato Grosso, Roraima e Tocantins, tá? Eles não contabilizaram, tá? Eles falaram de uma forma geral do Brasil. Aí ele colocou que a maior concentração que teve de taxa de assassinato, né, foi no Acre, 7 a cada 100, e foi menor em São Paulo, tá? Então, no Acre, bastante, né? 7 para 100 mil, e em São Paulo, 1,9, né? Não chega nem a 2, tá? E aí, aqui, taxas, então, né? Maior no Acre e Alagoas, tá? 2,5 também, e menor foi no Amazonas e Tocantins, tá? Nossa, 0,6, bem pouco, tá bom? Então, aqui, o Brasil teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres em 2019. Então, reduziu homicídio, tá? Mas no total, 1.314 foram feminicídio. Aí foi o maior que já aconteceu, tá? 8 estados registraram alta no número de homicídios, foi o que a gente viu. 16 estados contabilizaram mais vítimas de feminicídio de um ano para o outro. Acre é o que tem maior índice de homicídio de mulheres. Acre e Alagoas são os estados com maior taxa de feminicídio. E 9 de março de 2015 entra a legislação, né? Então, foi o que eu disse para vocês anteriormente, tá? Então, por que os homicídios caem, mas os feminicídios sobem, tá? Então, colocou lá, desde 2015, quando a lei passou a valer, os números de feminicídio têm crescido no Brasil. Alguns especialistas apontam que o crime está, de fato, crescendo no Brasil. Já os outros defendem que apenas o número de registros está aumentando. Então, está querendo dizer que mais mulheres, né, mais denúncias, ou a família, né, procura e realmente registra como feminicídio. Às vezes não era um registro, então eles estão defendendo isso daí. Uns falam que realmente aumentou e outros falam que não, que começou a pontuar agora, tá? Então, ou seja, a polícia, né, começou já a fazer esses registros, né, desses crimes. Na opinião do delegado, ele colocou lá o cara, né, Robson do Cândido, ele é Polícia Civil do Distrito Federal, que foi onde a gente viu o maior número, né? Teve 33 casos de feminicídio até em 2018. Aumentou o registro porque nós passamos a tratar todos os casos como feminicídio,
né? Então, ou seja, quando a gente olha no gráfico e vê que o Distrito Federal aumentou o número de vítimas de mulheres, ele explicou que antes eles não colocavam todas as mortes como feminicídio, que hoje eles estão colocando, tá? Então, ele colocou lá, antes de 2017, suicídio não era um feminicídio, tá? Então, era uma morte, aí ele colocou, teria uma morte violenta ou desaparecimento, mas não feminicídio. Então, assim, se a mulher fazia um suicídio, tentava se matar alguma coisa, eles colocavam como morte, homicídio de mulher. Mas agora eles passaram a colocar como feminicídio, dependendo do quadro do histórico, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? E fui eu. Oi, Caroline, pode falar. Só ativou o microfone. Então agora eles investigam e vê que se o suicídio dela foi recorrente a uma pressão psicológica, uma violência, alguma coisa que ela resolveu se matar, tá? Então é isso que agora o delegado explicou, por isso esse aumento no Distrito Federal, tá? Então lá, em feminicídio, então se vocês olharem lá, 2019, aumentou o feminicídio em branco, e o homicídio diminuiu, tá? Então, em 2017, o número maior de homicídios, né, eram por causa do registro, né, dependendo como que registrava, tá? Então, essa é a explicação aí. Então, aqui um relato de caso, tá? Famílias partidas, a dor daqueles que ficam, tá? Então, aqui, um relato. Por trás de cada uma das mulheres vítimas de feminicídio está uma família partida e marcada pela dor da ausência e pela brutalidade dos crimes, geralmente cometido por maridos ou ex-companheiros. É o caso da família de Isabela, 25 anos, lá no Distrito Federal. Ela foi morta pelo ex-companheiro Matheus, 31 anos, o ano passado. Depois de cometer o crime, ele se matou. Os dois tinham filhos gêmeos, que vão completar 2 anos em março, tá? Não foi ano passado, foi em 2018. Eu acordei no dia 31 de março com aquela situação, aquele grito dela já me pedindo ajuda, dizendo que Matheus queria matá-la na frente das crianças. Foi quando começou o terror da nossa família, diz Rosana Borges, irmã da Isabela. Ela conta que o homem falou que estava levando fruta para as crianças, mas que ao entrar na casa começou a ameaçar Isabela com uma arma. Ele não aceitava o fim do relacionamento dos dois, né? E assim começam as histórias. E aqui a gente tá, a Isabela e o Matheus, com 2 bebezinhas pequenininhas. Então ele matou ela e se matou em seguida. Ele chegou aqui na sala ameaçando todo mundo. Vou matar. E tá engatilhada essa arma. Eu implorando para ele não matar e Isabela pedindo para eu cuidar dos filhos. É uma cena assim. Quando eu começo a pensar nela hoje, eu penso nessa cena do dia que ela morreu. Para mim, foi o que ficou de mais forte, diz a Rosana. Um vizinho ouviu os gritos da briga e acionou a polícia militar, mas os policiais não chegaram a tempo de evitar o crime. Era uma menina com ideias bem interessantes, uma menina inteligente, que queria ver os filhos crescerem, e aí isso veio acontecer na nossa família. Foi um baque muito grande, algo que destruiu muita coisa, sabe? Nosso coração hoje é bem assustado e entristecido, conta Rosana. Então, é muito difícil, né? Você acha que não acontece, né? Acontece só com os outros, né? E pode não acontecer com a gente, tá? Ou perto da gente. Então, teve uma estatística aqui em 2018, 2019, a comparação, tá? Colocando como no Brasil, tá? Total do Brasil. Então, a gente consegue ver aqui na Bahia, 398 homicídios em 2019, diminuiu em comparação ao ano passado, em 2018, né? Ceará, de 448 foi para 225, diminuiu, né? Então, aqui a gente tem essa tabelinha, tá? Da onde mais tem. Rio de Janeiro, então, diminuiu também,
né, de 2018 para 2019, mas é muito alto. Olha São Paulo, 461 em 2018 para 444 em 2019, tá? E aí a gente tem os tipos de homicídios conjugais, tá? Então eu tenho aqui homicídio, maus tratos, tá? É quando realmente é praticado exclusivamente na mulher, tá? Meninos, eu não consigo tirar esse barulho aqui, porque o povo tá tendo reunião e eu não sei. Ativaram aqui, fica toda hora aparecendo mensagem aqui. E eu não sei excluir isso. O homem é autor e a mulher é a vítima. Ai, desculpa, maus tratos. Então, exclusivamente praticado pela mulher contra o marido, normalmente precedido de diversas tentativas, tá? Então, ou seja, ela tenta sair de casa, ela pede o divórcio, ela foge para casa da família, entendeu? Ou seja, por maus tratos, tá? E aí a gente tem violência, tá? Violência em relação ao conflito. Então, o homem é o autor e a mulher é a vítima, tá? Normalmente não é antecedido de denúncia, pois a vítima não reagiu às reiteradas agressões, tá? Então, o quadro de valores da vítima encontra-se tão arraigado à cultura patriarcal que a mulher assimila pacificamente a agressão e tem como fatalidade aceitando como se fosse um fardo indescartável, tá? Então, ou seja, ela não denuncia, ela acha que aquilo é um fardo que ela tem que aguentar. Às vezes vai pela tradição da família, que ela casa só uma vez, que ela não separa, que ela tem que aguentar isso daí, tá? Então, isso entra como violência, conflito, tá? Então, sempre vai ser o homem, tá? A gente tem a posse de paixão, então, ou seja, a gente tem lá 3 personagens, vítima, agressor e uma outra pessoa, tá? Podendo ser formado por 2 tipos, né? Um triângulo. O agressor... Pessoal, deixa eu só ver se eu consigo cancelar isso daqui, tá? Porque tá me tirando a concentração. Peraí só um pouquinho. Gente, não consigo cancelar isso daqui. Tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Professora, Oi, pode falar. deixa eu te falar. Esse trabalho que a senhora pediu para a gente fazer para apresentar hoje, eu peguei a mesma reportagem que a senhora falou. A senhora quer que eu faça outra agora, antes de começar? Dessa daqui da menina? É, Ah, tá. Não, não tem problema. Não tem problema, não. tá bom. E então, eu tenho ali homicídio. Então, eu tenho um agressor, é homem ou mulher, tá? A vítima é o que impede a ruptura, tá? E o agressor é o homem que mata outro homem. Então, ou seja, pode ser 2 pessoas disputando a mesma mulher, tá? Ou às vezes um mata o outro por ciúmes, então tem essa homicídio por posse e paixão, tá? Homicídio, abandono, paixão. Então, predominante masculino. Nele, a vítima é objeto amado, né? Então, ou seja, a mulher ou um amante, que desistiu da relação e quer abandonar ou já abandonou efetivamente, tá? Então, por isso que acontece o homicídio, tá? Então, aqui são alguns exemplos que foi colocado em relação aos tipos de homicídio que aconteciam. Então, vocês entenderam que quando colocava o homicídio, colocava qualquer coisa, né? Até o homem ser violentado, até o homem pode ser morto, a gente já viu reportagem de homem ser morto, tá? Então, ele colocava como qualquer coisa, tá?
que caracterizasse. Então, essa é a diferença do feminicídio, tá? Então, apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. Então, se nós temos o conhecimento, temos a lei, sabemos aquilo que nós podemos ou não, tá? É o que a gente consegue fazer alguma coisa, tá? Então, colocou lá, 91%, tá? De homens falam, em mulher não se bate nem com uma flor. Então, é engraçado, né? A maioria dos homens. Então, é essa minoria que está causando feminicídio, né? Entre os pesquisadores do sexo masculino, né? Eles fizeram uma pesquisa com os homens, tá? 8% admitem já ter batido uma mulher, que 14% acredito que já agiram bem, tipo assim, por algum motivo, tá? 15% falaram que bateriam de novo. Desses 8% que já tinham batido uma vez, 15% falou que batia de novo. 2% declararam que tem mulher que só aprende apanhando bastante. Acha que está educando uma criança, né? Existem situações, e isso foi pergunta para os homens. Aí perguntaram, existem situações em que um homem pode agredir sua mulher? 16% falou que sim, tá? No geral, homens falaram 19% e mulheres falaram 13%. A mulher deve aguentar violência para manter a família unida? 11% responderam que sim. Ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele. 20% das pessoas concordam, tá? 24% são homens e 17% são mulheres. E 32% são as pessoas mais velhas, mais antigas, tá? Esses eles fizeram uma pesquisa geral, tá? Deve-se intervir em briga de marido e mulher? 63% dos entrevistados, né? Do total de entrevistados, 72% das mulheres, tá? Falaram que deve intervir e 51% dos homens falaram que não, que deve intervir, desculpa. Aí tem ali, advogados, juízes, promotoras, né? Então, assim, esses são que podem estar ajudando, tá? Nesse caso. Então, geralmente não, a gente fala assim, né? Vem muito cultural isso, né? Que o homem sempre é dominante pela mulher e que a gente realmente não tem que meter a colher na briga, né? Não deve se intrometer na briga de homem e mulher. E muitos acham realmente, tá? Que não deve se meter. Os homens devem ser a cabeça do lar, 63%, quase 64%. E mulher deve satisfazer o marido na cama mesmo quando não tem vontade. 27% responderam isso. A mulher que apanha em casa deve ficar quieta para não prejudicar os filhos? 15,5% responderam que sim. Isso aí foi um dado de 2013, eu não achei dado recente, tá? Mulher que usa roupa curta merece ser atacada? 26% responderam que sim. Lembra que, não sei se foi na turma de vocês, mas bem no início da aula, quando a gente estava teórico ainda, né, presencial, eu entrei com essa discussão, não sei se foi no grupo de vocês, né, sobre isso daí, sobre roupa. Mulher que é agredida e continua com parceiro, gosta de apanhar? 65% das pessoas responderam que sim. E hoje realmente aumentou, tá? Eu não sei se eu coloquei no slide na frente, aumentou isso daí, que fala que realmente a mulher que tá com um homem que tá apanhando é porque gosta de apanhar, né? Porque não sai disso daí, mas às vezes o relacionamento não tem como sair. Às vezes a mulher é dependente do homem financeiramente, não tem para onde ir, né? Não tem nenhuma profissão, sempre foi do lar. Acaba ficando, gente, submissa mesmo, tá? Mulher que é agredida e continua com parceiro é porque gosta de apanhar. Aqui, ó, é o recente. 65,3% concordam totalmente ou parcial. 32% discordam e 42% concordam totalmente, que a mulher ela fica com o homem porque gosta de apanhar. Não é isso, gente. Ninguém vai ficar com o homem porque gosta de apanhar, né? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês opinam aí, mulherada? O que vocês acham? Vocês pensam que se a mulher tá, é porque ela gosta de apanhar?
Um homem? Eu penso, prof, que não. Eu penso que ela fica com o indivíduo pela família, pelos filhos, pela condição financeira, né? Às vezes ela não tem um estudo, ela é leiga, ela acha que ela não tem um suporte, porque ela vive de ameaças também, né? Tem muitas mulheres que vivem assim. Eu mesmo, semana passada, me deparei com uma dessa forma. Ela estava toda roxa, o marido dela é policial, e eu falei para minha chefe, né, lá onde eu trabalho, chamou a assistente social, ela falou que tinha caído do vaso. Chamaram a bucomaxilo, né? Ele olhou e falou assim: olha, isso daí não é a queda do vaso, porque é uma porrada, porque a queda do vaso não faria a fratura que fez nela, né? Uhum. Então, eu acho que ela é coagida, ela, sei lá, ela tem medo, igual já foi falado anteriormente, ela tem medo de sofrer algo mais forte e deixar rastro de tristeza sobre os filhos, sobre a família, né? Então, ela sofre ali calada, achando que não tem um suporte. Então, é isso que acontece na maioria das vezes, né? Não é porque a mulher gosta de apanhar, gente. Nunca pensei dessa forma, né? Aí a gente fala assim, Eu também não penso em apanhar. Eu acho que eu conheço meus direitos. Se chegar onde acontecer, eu já sei quem acionar e o que fazer, né? E muitas dessas mulheres, devido à classe, ela não tem como ela procurar ajuda porque ela realmente acha que não tem como ajudar. Ela acha, vou ligar para a polícia, mas ela não sabe dos direitos, né? e ela acha que é assim, né? Algumas vezes fala assim, a polícia não vai fazer nada, vai chegar aqui e vai fazer o quê? Vai prender ele? Não vai prender ele. Então elas ficam quietas, né? Ô, prof, Oi. eu acredito que muitas dessas mulheres elas acabam adoecendo psicologicamente pela pressão que elas sofrem e também pelo medo do julgamento da sociedade. Muitas mulheres têm medo de buscar ajuda por medo dessa crítica que elas recebem, como foi feita nessa estatística que fala que as mulheres devem apanhar, mulheres que escolhem estar num relacionamento assim, é porque gostam de apanhar. Eu acredito que elas não buscam ajuda por medo dessas críticas. Eu também penso assim, dessa forma. E às vezes não querem, às vezes tem criança pequena também, aí, né, as crianças são apegadas ao pai, às vezes tem muito homem que é um ótimo pai, mas é um péssimo marido, né? Então Prof, pensa tanto nas crianças hoje. também tem a questão das mortes, né? Aí ela fala assim, eu vou ser mais uma estatística, tem essa também, né? Porque ele fica um tempo, mas ele pode vir e matar ela, né? Acho que esse também é um medo que tem, né? Então imagina, né? Nossa, não consigo nem imaginar numa situação de uma mulher igual a Márcia falando aí, né? Da mulher, imagina, tá com a mandíbula, né? Quebrada e imagina por um soco, alguma coisa, imagina que, nossa, não sei nem o que pensar em relação a isso, eu não sei como agiria, né? Vontade de sumir, né? Sair correndo, mas principalmente isso que o cara é policial, né, Márcio? Vocês estão escutando esse barulhinho quando eu tô falando? É que eu tô fazendo almoço e tô Não, ouvindo. Não, ele é policial. Aí, tipo, ela falou assim para a assistente social, se você quiser falar com ele vai falar mesmo. Então, todo mundo ali viu que ele falou assim, ó, vou te levar no médico, mas você vai ter que falar assim, entendeu? Ela estava como se fosse uma marionete na mão dele. Ela estava com o quadril que ela não podia levantar. Vai saber se ele não violentou ela sexualmente. E não era uma pessoa jovem, ela tem 42 anos e a aparência dele deve ter uns 62, 64. Né? Para você ver que a violência, ela não está só na juventude ou na idade média, está na idade idosa também. Não que 42 anos, mas assim, pelo estado físico dela, aparentava que ela tivesse mais idade, né? Devido ao sofrimento. Eu imagina, né, a situação dessa mulher, né, vivendo, tendo que trabalhar nossa, passando por isso.
São situações assim que eu nunca tive ninguém perto, conhecido alguma coisa que sofresse violência, né? Não, nunca. E se sofria, eu nunca fiquei sabendo. Era passava muito despercebido, né? Mas olha, lógico que a nossa opinião é falar assim, larga dele, né? Primeira coisa, né? Larga dele, foge, faz alguma coisa, denuncia. Mas quem vive dia a dia ali é preso, né? É preso no arame farpado, né? Você não pode se mexer, senão você se machuca mais ainda. Então é muito difícil isso daí, né? Fizeram ali, então, com os agressores ali, né? A resposta das vítimas, uma entrevista, uma pesquisa que fala isso daí, né? Então, 24% é a preocupação com a criação dos filhos, foi que a maioria das mulheres falaram, né? Que às vezes elas não se separam, que elas não fazem nada por preocupação com as crianças, tá? Aí, em segundo lugar, ficou medo da vingança do agressor, igual, Márcia, eu comentei que ainda ele é policial, então ela tá apanhando de um cara que é policial, né? Então é muito difícil. Por quem que você procura? Polícia, mas é o próprio policial que tá batendo na mulher. Então imagine o empoderamento que ele vem para cima dela, né? Então, esse caso aconteceu semana passada. A nossa equipe ficou todo mundo assim comentando, né? Poxa, que absurdo. Agora, que nem a senhora falou, é policial, né? Vai vendo a situação. Onde era para buscar socorro, é ali que tem soco. Aham, é bem isso daí. Em quarto lugar, ficou que elas acreditam que não existe punição para eles. Então, elas preferem ficar quietas, né? Em quinto lugar, ficou a agressão, que elas têm vergonha, tá? E em sexto lugar, porque elas escolheram outra, falaram por outros motivos, tá? Tipo, ou por causa da família, ou porque, né, não querem expor, não quer, né? Então elas escolheram outro tipo de resposta. Então fala aqui, a cada 10 mulheres vítimas de homicídio, tá? 7 são assassinados por aqueles com quem elas mantêm uma relação de afeto. Então, lembra que eu expliquei então a diferença de homicídio e feminicídio? Então, de cada 10 mulheres que morrem, tá? 7 são por feminicídio, tá? Então, por isso que o número aumentou bastante de feminicídio. 57% das agressões contra mulheres ocorre após o término do relacionamento. Bastante, né? Eles realmente, quando eles estão... não aceitam o término, né? 41% das mortes de mulheres ocorrem dentro da casa. 68%, quase 69% dos incidentes com vítimas de mulheres ocorrem na residência ou habitação, tá? No lugar, qualquer lugar que elas vivem. Quando vocês colocam a palavra, né, a gente falando de feminicídio, feminista, né, que a gente viu lá que mulheres feministas, né, igual a aula passada, são mulheres que lutam pelo direito delas, tá? E aí, se vocês colocarem a palavra feminista lá no Google, olha o que aparece. Esses são os tipos de mulheres que eles taxam como feministas, né? Essas mulheres sem roupa, escrita com eu amo meu corpo, né? Mulher de sutiã, sem blusa. Então, é assim, quando você pensa em feminista, essas fotos que a internet mostra, que é esse tipo de mulher feminista. E não é feminista, não é isso daí, não é esse perfil, não é esse estereotipo de feminista. Feminista pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, a gente não precisa estar ali, ó, na rebelião. Então é isso que ficou associado ao feminismo, né? Então essas mulheres que aparentemente não se cuidam, né? Olha ali as fotos, não mostra
pode ter um monte de patricinha, pode ter um monte de gente ali no shopping, um monte de gente sendo feminista, porque defende as ideias de mulher, tem o seu direito em tudo que é lugar, em qualquer situação. Então, é assim que o meio da internet coloca os feministas, né? Com essa imagem, tá? Então, isso daí eu peguei na internet, se vocês colocarem, vocês vão ver a mesma imagem. Tá? Aí aqui tem um negocinho que eles colocam assim para tirar meio que sarro, assim, alguma coisa, né? Antes ela era feminista, assim, então eles taxam como feminista, como meia homem, meio querendo ser homem, né? Uma aparência ruim. E aí, isso daí foi algumas coisas que eu consegui tirar, assim, de pessoas que postaram. Aí, antes ela era feminista, desse jeito, né? Gorda, desleixada, tudo. Aí agora ela deixou de ser feminista. Então agora ela é bonita e arrumada, né? É essa a impressão que mostra de uma feminista, tá? Aí ali, como seria a feminista Lola se ela não fosse feminista? Aí colocaram assim, ó, mulheres, viram só porque vocês não devem ser feministas? Então, feminista tem essa imagem feia, né? Aí deixa de ser feminista, ela passa a ser bonita. Entende? Então, ali a mulher emagreceu, se cuidou, ó, ficou até mais nova, tá? Então, essa é. Então, tem também um negócio que eu achei legal. Não me faça usar meu tom de voz feminista com você. Como se, assim, é como se fosse um... Eu não sei nem como que eu vou explicar, mas é como se fosse algo diferente do resultado final da palavra feminista, entendeu? Então, feminista não é isso que estão torcendo, né? Estão distorcendo, quer dizer. Aí tem ali outra. E aí, feminista, vai um pouco de serviço militar obrigatório aí? Né? Tirando um sarrinho, tipo, quer lutar tanto pelos direitos, por que você não vem aqui se alistar? Né? Mas a gente tem mulheres no quartel. Mas lógico que nós, quando completamos 18 anos, não somos obrigadas, né? A exercer, né? Se apresentar. Ali coloca ali, ó, amigão, século 21, você já parou para pensar que as mulheres também trabalham e ganham dinheiro e que nenhuma delas precisa ficar com você por interesse? Acorda, ô! Vou trabalhar minha personalidade, né? Então ele acha ali que ele é o cara e aí o outro fala, né, que a mulher hoje ela tá se sobressaindo, que não precisa mais de homem, né? Então, significado ali, voltando um pouquinho do que eu já disse da aula passada, tá? Feminismo é o movimento, tá? É a igualdade do direito entre homem e mulher. Então, eu não preciso ter aquela imagem do Google com aquele cenário, entendeu? Então, quando você fala, puta, aquela mulher é feminista, né? Você já remete àquela imagem do Google, né? E não é isso. Aí, o que é o machismo, né? É o homem querendo impor a atitude dele. Então, ele recusa que as mulheres são iguais a eles. Igual a gente viu ali do soldado, né? Ele fala, ué, você não quer ser feminista? Então, vem aqui no meu lugar. Então, ele não aceita, né? Que ela lute pelo feminismo, pelos direitos dela, tá? Então, ou seja, favorece e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminismo, tá? E aí a gente tem aqui, não, amigo, não precisa ser mulher para ser feminista, tá? Então, ou seja, o que ele está querendo dizer é que não é quando eu falo a palavra feminista, liga somente a mulher. É só mulher que defende o direito de igualdade? O que vocês acham? Vocês acham que o homem defende também o direito da mulher ter o direito dela? Vocês acham que o homem defende? Vocês já ouviram alguém? Defende. Sim, defende. Eu tenho em casa que defende. Eu tenho namorada também. Ah, Sim. Então eu tenho um homem feminista, não tem? É essa palavra. Sim, né? Feminista é o que defende o direito da mulher, ponto. Feminista não está ligada ao gênero feminino, né? Então, ou seja, não precisa ser mulher para ser feminista. Então, é isso que as pessoas precisam entender a palavra feminista, tá? Olha, ó, homem feminista. Ele ajudando as mulheres, né, que têm direitos também, né? Outra ali, o feminismo também me liberta, né? Então, ou seja,
não fica mais aquela pressão, né? Que homem tem que fazer tudo, que homem tem que ser provedor, que homem tem que sustentar, que homem tem que ser o cabeça. Não, então ele quis dizer ali que o feminismo liberta ele também, né? Então, ou seja, direitos realmente de valorização igual, tá? Então, nós temos homem feminista também, sim, tá? E aí coloca lá, né? Ó, homem chora, meninas também adoram jogar bola, meninos brincam de casinha junto com as meninas, né? Homens também gostam de dançar, amigos dizem te amo, né? Então, ou seja, são homens feministas também, né? Não tem mais aquela coisa de homem tem que ser homem e homem não pode chorar, né? Eu achei tão bonitinho isso daí, o menininho segurando o homem e chora, tá? Então, é isso que é. Então, pessoas feministas são mais felizes no amor, tá? Isso foi uma entrevista que fizeram um estudo que fala lá nos Estados Unidos, que falaram que pessoas que são feministas, elas são mais felizes no amor. Lógico, né? Se você encara seu parceiro, né, sem rivalidade, né, sabe que tem a igualdade, que trabalham junto, que crescem junto, ou que você respeita quem está na sua casa, respeita seus amigos, né? Então, ou seja, fala que quando a pessoa é feminista, ela é mais feliz, né? Relação entre feminismo e felicidade no amor. De forma geral, pessoas favoráveis à igualdade entre os gêneros constroem namoros mais felizes do que os casais machistas, né? E o universo de pesquisa, mais de 500 pessoas entre homens e mulheres que responderam isso daí, tá bom? Então, eu tenho ali, ó, 81,30% dos filhos presenciaram ou já sofreram violência. Então, tem ali, ó, quem bate na mulher machuca a família inteira, né? Então, não é só a mulher. As mulheres comunicam o fato às autoridades na minoria das vezes. As mulheres levam de 9 a 10 anos para denunciar a agressão. Aí a gente tem ali, né, que aconteceu agora. Então, lá, um BBB 20, né? E o feminismo branco. O que é interseccionalidade? Então, a gente tem lá que a Thelma ganhou, né, o BBB. Então, veio ali que o Big Brother, ele veio falar sobre essa parte de questão social, do feminismo, do racismo, né? Foi publicado agora 8 de abril, isso daí. Então, o que é essa interseccionalidade, tá? Então, ele fala que é o estudo da superposição ou interseção de identidades sociais e de sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Então, o BBB usou isso daí, né, com a Thelma, com o Babu, tá? Então, colocou ali, ó, que com episódios polêmicos e personagens extremos, o Big Brother está servindo de objeto para discutir sobre questões sociais como o feminismo e o racismo e potencializar problematizações que já vêm sendo feitas nas redes sociais. Você pode até não assistir, mas os assuntos que têm marcado o programa aparecem nas redações de vestibulares dos últimos anos e seguirão aparecendo. Logo no início do jogo, Babu, um ator negro, foi excluído das rodinhas. Além disso, a forma como a Thelma, também negra, era tratada, em algumas situações por Gisele e Ive, e a última eliminação da edição, Marcela, foi o mote para abrir o debate sobre feminismo branco e o silenciamento dos discursos monetários, entre raça, etnia e orientação sexual, dentro da luta das mulheres por igualdade de gênero. Então, não sei, né, se todos assistiram o Big Brother, eu comecei a assistir só depois da quarentena, e aí tinha muita discussão e foi muito legal quando o Big Brother, agora quando tava os últimos 5 eliminados, que tava Babu, Mariana, Thelma, né, e companhia, falou da retrospectiva desde o início de cada um, e realmente foi muito notório a discriminação da Thelma e do Babu no Big Brother, né? E quando a Marcela começou a falar desse feminismo branco, o que significa o feminismo branco? Né? Que, ou seja, que não só mulheres
que são negras sofrem preconceito. Tem mulheres brancas também que sofrem preconceito, tá? Então, aqui, quanto mais uma pessoa se desvia do padrão, tá? Então, ou seja, ele não é um homem rico, branco, bonito, não tem os olhos verdes, loiro, né? Ele não é heterossexual, ela vai sofrer opressão. Né? Então, quando sai desse padrão, né? Igual foi questionado, por que que as bonecas sempre são branquinhas, de olho claro, né? Era difícil você encontrar uma boneca negra. Então, trouxe isso, né? A mídia sempre traz esse preconceito também, tá? Falando um pouquinho de feminicídio, de feminista, de preconceito contra a mulher. Então, é igual a Thelma. Então, a Thelma sempre foi uma lutadora, uma negra, ela sempre contando a história dela, que ela foi abandonada, que ela foi adotada por outra família, que ela lutou, ela conseguiu realizar o sonho dela de fazer medicina. Então, hoje ela é uma negra médica. Então, isso não é da nossa realidade, porque a gente pensa, né, na nossa cultura, que o negro ele tem que ser empregado, que ele tem que ser motorista de carro, que tem que ser diarista. Então, você não consegue ver, né, na sua cultura arcaica, um negro tendo uma posição boa, né? Então, a gente tem que retirar isso da mente. Tem uma coisa assim que eu achei muito legal, só que eu não consigo passar aqui. Foi um que eu achei que tem no Netflix, que é uma série uma série escrito Coisa Mais Linda. Até tem, eu vou deixar depois, eu vou postar já postei esse material, tá? Já tá postado no portal de vocês esse conteúdo. Se vocês pegarem o link, tem essa parte ali que fala do feminismo branco, que é quando ela fala, essa é uma cena que mostra, que fala assim, que ela tem que acordar cedo, que tem que deixar o filho, que ela tem que pegar o ônibus, que ela tem que trabalhar e que ela não tá dando conta e que ela sofre o preconceito, ela gritando para uma morena, tá? Se vocês pegarem, vocês vão ver isso daí. Até quem tem Netflix coloca ali, Coisa Mais Linda. E aí mostra que ela falando para uma negra. Aí a negra revoltada fala assim: eu levanto cedo de casa desde que eu tinha 8 anos de idade, eu trabalho desde que eu tinha 8, entendeu? Eu sempre passei preconceito, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que me virar, eu tenho que isso aqui. E você tá reclamando agora nessa idade? Né? Então é isso que mostra esse documentário que foi feito, tá? Dessa série que foi feita. Então a gente tem o feminismo branco, tá? Que quer dizer que também tem mulheres que também sofrem preconceito, não é só porque são negras, tá bom? Então a aula de hoje era isso, tá? Postados, eu não sei, se eu não me engano, eu postei no encontro 13 ou no encontro 14, tá? Tá sobre feminicídio já. E agora vamos começar nossas apresentações, pessoal? Quem que tá aí já no gatilho já para colocar ali as coisas? O meu tá no seu e-mail, Pro. Tá. Quem é o próximo aí que dá para colocar? Eu já O meu tá ok. O meu também, prof. Tá, pode colocar então. Coloca a Márcia aí, então. Eu já vou pegando da Alexandra lá no meu e-mail já. Pode colocar aí no painel. Professora, Oi. quer que eu mande o meu para a senhora por e-mail? Que tá quase igual ao que a senhora apresentou. Não, você tá pelo celular, Camila? Tô, mas tá no Note. Ah, mas você tá acessando pelo Note agora. Tô, aham. Tá, não, aí depois você coloca a imagem aqui, explica você sim, por mais que seja igual, pode explicar da sua maneira, tá? Pronto. Não tem problema. Pode falar, Márcia. Você tem que tirar o seu PowerPoint para eu colocar o meu. Ah, ele não tá deixando? Apenas o organizador e apresentador que pode compartilhar. Então, acho que você vai ter que tirar o seu. Tá, parei aqui, então. Aí, parei. Você consegue agora. Alexandra, você mandou no Hotmail? Foi. Tá. Não tá dando certo, Pro. Não. Por quê? Professora, eu mandei no seu e-mail também, o meu. Tá, Daniela. O que foi, Márcia, que não tá dando? Ele tá falando que só o organizador e apresentador da reunião que pode compartilhar.